Paz seja convosco. Meus queridos, eu gostaria de trazer um estudo para você, porque nós percebemos que muitos cristãos eles têm dificuldades de provar à luz da Bíblia porque são salvos. Quando são questionados porque vão para o céu, porque as pessoas volta e meia ainda ligam a velha vida à nova vida que eles estão vivendo. A pessoa está na igreja, mas ainda assim é questionada por causa do período em que ela viveu no pecado, o pecado de bebida, de droga, de prostituição, adultério, mentira, roubo. As pessoas não conseguem muitas das vezes acreditar que aquela velha criatura, aquela velha pessoa agora é salva, que agora ela é filha de Deus. E nós temos um texto na Bíblia, esse texto, queridos, ele está justamente em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, e olha só o que Pedro diz para nós nesse texto. Ele diz assim: antes santifiquem a Cristo como Senhor no coração. E olha o que ele diz: estejam sempre preparados para responder, algumas linguagens dizem responder com mansidão, a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. O que Pedro está dizendo? Estejam preparados para responder às pessoas quando questionarem a sua salvação, quando questionarem por que você é salvo, que você esteja então, queridos, preparado para responder. Antes da gente começar o estudo, eu quero que a primeira coisa que você entenda, que você saiba, se você confessou seus pecados, se você abandonou a vida de pecados, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, então você é um filho de Deus. Você tem direito à salvação, você tem direito a uma nova vida e morar no céu ao final da sua vida. Amém? Então, deixa eu te explicar melhor, queridos, porque você agora, além de ser filho, você é um filho adotivo. Deus ele tem 3 tipos de filho. O primeiro tipo de filho de Deus são os filhos por criação. Queridos, quem são os filhos por criação? São todas as pessoas que viveram na terra, desde Adão e Eva, todas as pessoas que já viveram e morreram, todas as pessoas que estão vivas e todas as pessoas que ainda vão nascer. Todas elas são criaturas de Deus. Mas você tem que ter certeza de uma coisa: criatura não entra no reino dos céus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, nos diz o seguinte: e Deus disse, façamos o ser humano, o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, conforme Gênesis 1, 26 e 27, eu e você somos criatura de Deus. Todos os seres humanos são criaturas de Deus, mas lembrando, criaturas não entram no reino dos céus. Vamos ao segundo tipo de filho de Deus. O segundo tipo de filho de Deus é o filho por geração. E Deus só tem um filho por geração, e esse filho chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo, queridos, conforme Mateus 1,18, o texto diz o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Ou seja, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. Então Jesus é o único filho de Deus por geração. Agora vem a terceira categoria de filhos, que é aquela qual você está inserido, que eu estou inserido e que nos dá o direito de entrarmos no reino dos céus. O terceiro tipo de filho de Deus são os filhos por adoção. Ou seja, nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, então nós nos tornamos filhos de Deus. Nós somos inseridos na família de Deus. A palavra do Senhor nosso Deus, queridos, ela nos mostra em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. O texto diz o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, recebe a adoção de filhos. Então nós, como filhos adotivos, aí sim, nós passamos a ter direito à salvação e vida eterna. Bem, agora você já sabe quais os tipos de filhos que Deus possui. E como provar à luz da Bíblia que agora eu sou, você é e eu sou um filho de Deus e que somos salvos também? Vamos lá? Primeira coisa que eu quero que você entenda: precisamos reconhecer que somos pecadores.
O texto de Romanos 3,23 diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os seres humanos que nasceram debaixo de uma natureza, queridos, humana, uma natureza pecaminosa herdada de Adão e Eva. Então, queridos, é apenas uma questão de tempo, quando nós saímos do estado de inocência, deixamos de ser criança, começamos a entrar ali na fase de pré-adolescente, nós já passamos então a entender o que é certo e o que é errado, nós já passamos a compreender o que é sagrado, o que é profano, então o pecado começa a se manifestar na nossa vida. Então, a partir dali, quando a gente sai do estado de inocência, do estado de criança, nós já começamos a nos tornar pecadores, porque a nossa natureza, queridos, ela nos predispõe, queridos, a caminharmos para o pecado. Então, todo ser humano, ele nasce debaixo de uma natureza pecaminosa. O segundo ponto que eu quero que você entenda: nós precisamos confessar os nossos pecados. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, nós precisamos confessar os nossos pecados e abandonar a prática do mesmo. Provérbios capítulo 28, versículo 13 nos diz isso: aquele que confessa o seu pecado e abandona a prática do mesmo, alcança a misericórdia do Senhor, é alcançado pela misericórdia de Deus, mas o que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Amém? O terceiro ponto que eu quero que você saiba: nós precisamos, depois de confessar os nossos pecados, nós precisamos confessar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, o Salvador da nossa alma. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz o seguinte: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ou seja, você precisa confessar Jesus como Senhor da sua vida. Saber que Ele morreu numa cruz para levar os seus pecados, os meus pecados. Então Ele, queridos, é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Precisamos confessá-lo. O quarto ponto que eu quero que você entenda: quem recebe a Jesus como Senhor e Salvador se torna filho adotivo. Eu acabei de explicar agora há pouco sobre os filhos, mas olha só o que diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 a 14. Olha só o que diz o texto: mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Ele não foi gerado nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai como Filho único, cheio da graça e de verdade. O texto de João diz que aqueles que receberam a Jesus, Deus deu a eles o poder de serem chamados filhos de Deus. Então isso, queridos, é imprescindível para que você se torne um filho de Deus. Se você fez isso, então você já é um filho de Deus. Mas vamos para o próximo ponto, o nosso quinto ponto. Deus lançou os nossos pecados no passado, os pecados que nós cometemos no passado, Ele lançou nas profundezas do mar. Miqueias capítulo 7, versículo 19. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ou seja, Jesus pegou o nosso passado de pecado e lançou nas profundezas do mar, numa forma, queridos, de esquecimento. Ele nunca esqueceu e nunca vai esquecer do que nós fizemos, mas é uma forma de dizer: eu não me lembrarei dos pecados que vocês cometeram. O sexto ponto que eu quero que você entenda: sua alma ela foi lavada pelo sangue de Jesus. A nossa alma é a nossa veste interior, queridos, e ela estava manchada por conta dos pecados. Então, quando nós aceitamos a Jesus, recebemos Jesus como Senhor e Salvador, o sangue de Jesus vem e lava a nossa alma, tornando ela, queridos, alva como a neve. Olha só o que diz o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, o sangue de Jesus lavou a sua alma, deixando ela limpa, sem nenhuma mancha de pecado. Isso é condição, queridos, de salvo. O sétimo ponto que eu quero que você entenda, eu quero que você saiba, queridos, que você não está mais debaixo
da condenação do pecado. O inimigo ele sempre vai tentar dizer que você não mudou, que você não se arrependeu, que você ainda é um pecador. Mas olha o que a palavra de Deus diz para nós em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, o diabo não pode mais te acusar de nada. Você não está mais debaixo de nenhuma condenação, porque Jesus Cristo, queridos, perdoou todos os seus pecados e justificou você como um filho de Deus com direito à salvação. O oitavo ponto. Agora você é uma nova criatura. A palavra de Deus nos afirma isso. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Os homens nunca esquecerão quem você foi e o que você fez. Mas o que importa é que diante de Deus você é uma nova criatura e o seu passado, como eu disse anteriormente, foi lançado no mar do esquecimento. O nono ponto que eu quero que você entenda: o Espírito Santo de Deus, ele veio morar em você. O Espírito Santo na Bíblia ele também é chamado de Espírito vivificante. E quando você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo ele veio morar em você, veio dar vida ao seu espírito. Deus sabia que sozinhos nós não iríamos conseguir, queridos, servi-lo de todo o coração, nós não iríamos conseguir nos desvencilhar das armadilhas, das tentações e de todo o mal que o inimigo ia colocar no nosso caminho para nos fazer desistir, para nos fazer voltar atrás da nossa decisão. Por isso é que ele nos deu o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo que está em nós, queridos, a Bíblia nos mostra em Romanos 8,14 que aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é filho de Deus. Então agora você tem um Espírito de Deus dentro de você para guiar você pela vontade de Deus. Ele vai te ajudar nas decisões, ele vai te ajudar nas tentações para que você não caia, para que você não ceda. Ele é um amigo fiel, ele é um companheiro enviado da parte de Deus para estar conosco todos os dias enquanto nós vivermos aqui nessa terra. E o último ponto, o 10º ponto, agora que você entregou sua vida para Jesus, você já confessou seus pecados, você abandonou aquela velha vida, você é uma nova criatura, você precisa ser batizado nas águas, porque o batismo nas águas é a nossa prova pública da nossa fé, queridos. Você vai provar publicamente para as pessoas que você morreu para a sua velha vida e que você quer viver a nova vida que Deus tem para você. É por isso que Marcos capítulo 16, versículo 16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. A primeira ordem, o primeiro mandamento que Deus dá para você depois que você entrega a sua vida para Jesus é que você seja batizado nas águas. O batismo é uma prova, queridos, de que você nasceu de novo, que você se arrependeu dos seus pecados. Paulo chega até mesmo ao ponto de comparar o nosso batismo nas águas com a morte de Jesus na cruz. O período em que Jesus está indo até aquela cruz é você indo até um rio, ou um riacho, ou um garapé, ou uma lagoa. O período em que você fica dentro d'água, mergulhado, queridos, é o período em que Jesus esteve ali por 3 dias no seio da terra, morto, morto para os homens, mas vivo, porque a morte não conseguiu detê-lo. E quando Jesus ressuscita, é você saindo das águas para viver uma nova vida. Porque quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou em um corpo glorioso, semelhante ao corpo que nós vamos ter quando nós formos morar no céu. Amados, eu queria que você também entendesse uma coisa. É interessante você marcar uma sequência na sua Bíblia. Você pega o primeiro versículo que eu citei e ao lado desse versículo você já coloca o próximo. E quando você for até esse próximo, aí você coloca ao lado o terceiro. E aí você, ao lado do terceiro, você marca o quarto. E ao lado do quarto você marca o quinto. E assim você vai ter todos os versículos que eu citei para você. Todos eles vão estar encadeados. Ou seja, numa sequência. Você não vai perder muito tempo tendo que localizar esse versículo. Então, a partir do primeiro versículo, da primeira referência, ao lado, você anota com a caneta o livro, o capítulo e o versículo do próximo que você vai ler. E isso vai facilitar muito a sua vida. Meus amados, eu espero ter ajudado você a ter certeza que agora você é filho de Deus após a decisão que você tomou por Jesus. E que enquanto você se manter firme nos caminhos do Senhor, a sua alma será salva ao final da sua vida. E você viverá eternamente ao lado do nosso Senhor.
na glória. Eu espero ter ajudado você com esse pequeno estudo, com essa pequena palavra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, paz seja convosco.